Olá pessoal, Prof. Mari aqui de novo com vocês. Agora iniciamos uma nova unidade, unidade 2, capítulo 1, que vai falar sobre ângulos. Nessa aula especificamente, nós vamos ver sobre a definição de ângulo, sobre a medida de um ângulo, também os submúltiplos do grau e vamos resolver alguns exercícios ao final da aula, tá legal? Vamos começar então falando sobre características dos ângulos. Bem, os ângulos eles estão presentes em muitos lugares na nossa vida, em construções à nossa volta, o giro, por exemplo, de uma bailarina tem um ângulo, a manobra de skate tem ângulo, inclinação de rampas, construções, por exemplo, cálculo de uma nave espacial envolve muito cálculo de ângulo, inclusive a trajetória da nave espacial para chegar no destino e sair da estratosfera, por exemplo. Construção de telhados, tem muita coisa que tem ângulos e é fundamental entender de ângulos para fazer tudo isso, porque senão as coisas não darão certo, né? Bem, na página 113, a gente tem lá algumas definições do que pode ser um ângulo, né? Então a gente tem lá definição de ângulo. E ele diz ali na página 113, logo na primeira frase, que ângulo é região do plano limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então eu vou ampliar aqui a imagem para que fique claro. Então nós temos lá duas semirretas, esta semirreta e esta semirreta, e elas têm a mesma origem, iniciam no mesmo ponto, tá? Que mais que é importante? Quais são as partes que compõem um ângulo, então, né? Nós temos o O, que é esse aqui, que nós vamos chamar esse O aqui de origem do ângulo, origem, que é de onde partem as duas semirretas. Ele também pode ser chamado de origem ou de vértice, tá? Esse ponto aqui do ângulo. Nós temos também as semirretas. Tem a semirreta OA e a semirreta OB, que são os lados do nosso ângulo. Então, quando a gente vê essa semirreta aqui, ó, eu vou definir o nome dessa semirreta como OA. E vou colocar uma flechinha assim, para indicar que é do vértice para o lado, né? Para essa semirreta. Sempre a origem aqui no vértice ou na origem, ou no início do ângulo, né? Então, isso aqui é um dos lados do ângulo. O outro lado que tem este ângulo é o lado OB. E eu vou representar assim, OB com uma flechinha em cima. Então, nós temos aí os dois lados deste ângulo. Nós podemos representar o ângulo também da seguinte maneira. A gente pode escrever o nome do ângulo assim, ó, A, O, B, com um acento circunflexo no O, para indicar que ele é a origem, para indicar que ele é o vértice. E o vértice sempre vai ficar no meio dessa indicação. Eu poderia escrever também B, O, A, que é a mesma coisa. Também estou dando um nome para esse ângulo, com base nos dados que a gente tem aqui nessa imagem, BOA, tá? Também outra maneira de representar o ângulo é só usar o vértice. Nesse caso, o vértice dele é O. Então, a gente pode representar o ângulo assim, ó, o O com um chapéuzinho em cima, centro circunflexo, né? Que eu estou representando o ângulo. Então, essas são representações do ângulo. Muito bem. Às vezes acontece o seguinte, o livro de vocês, aí na página 113, está mostrando algumas situações que podem acontecer. Olha só, ângulo nulo, por exemplo, em que as semirretas são coincidentes, ou seja, a semirreta A e a semirreta B estão uma sobre a outra. Então, ele não forma nenhuma abertura entre eles. Então, a gente diz que é um ângulo nulo. Quando ele ocupa todo o plano, ou seja, eu peguei essa semirreta A e dei uma volta completa e parei em cima da B, então eu tenho um ângulo de uma volta. E tem uma outra situação
em que as semirretas ficam opostas. Nesse caso, a gente diz que é um ângulo raso, ângulo de meia volta, ou de 180 graus. Então, elas ficam opostas. A semirreta B está para o lado de cá, para o lado direito, e a semirreta A está para o lado esquerdo, tá? Então, existe essa situação também. São algumas situações que podem surgir, que podem acontecer. Bom, até aqui nós vimos o que é um ângulo, né? Então, é uma abertura que acontece de duas semirretas que coincidem num ponto chamado vértice. Agora, como se faz a medida de um ângulo? Então, vamos ver aqui este instrumento. Talvez alguns de vocês, lá quando foi comprar o material escolar, lembra de ter visto esse instrumento aqui, é um instrumento de medida chamado transferidor, tá? É com ele que a gente vai fazer a medida do ângulo. Ele pode ser assim, de 360 graus, ou seu transferidor, ele pode ser assim também, tá? O meu, ó, é este aqui, de 180 graus, mas ele funciona como o outro, sem problemas, não tem, pode ser um ou o outro, tanto faz. Muito bem. Então, nós temos algumas informações importantes, ó, que ele fala aqui. Qual é a unidade de medida que mede essa abertura entre duas semirretas? É o grau. E como que nós representamos isso? Através dessa bolinha. Então, se eu quero escrever, por exemplo, 60 graus, eu vou colocar 60 graus. Se eu quero escrever 45 graus, eu vou escrever assim. Quero escrever 90 graus, assim. Lembre-se que esse grau aqui não é o grau de temperatura, é o grau de unidade de medida de abertura de duas semirretas, tá? O grau de temperatura, a gente vai dizer que é o grau Celsius, tá? Esse não é o grau Celsius. Muito bem. Ele está dizendo aqui que toda a circunferência é dividida em 360 arcos, ou 360 graus. Essa abertura aqui, esse transferidor, por exemplo, ele tem 360 graus, porque ele vai do zero até fazer toda a volta completa, que é 360 graus. Este outro aqui, ele vai ter 180 graus, que ele começa lá no zero e vai fazer metade da circunferência, tá? 180 graus. Muito bem. Então, aqui está completando, né? Dizendo que a gente chama de transferidor o instrumento que mede os ângulos, e ele mede de 1 grau em 1 grau. E aí aqui, esse parágrafo, que está lá na página 113, ele está explicando para vocês como deve ser feita a medição de um ângulo. Nós vamos fazer a medição de alguns ângulos. Eu vou dar um exemplo para vocês usando o meu transferidor, tá? Olha lá, eu vou pegar esse ângulo aqui, que está na página 113, para dar um exemplo para vocês. Então, vamos imaginar que eu já tenho esse ângulo desenhado e o exercício está pedindo para medir qual o tamanho desse ângulo. Então, você vai pegar o seu transferidor. Todo transferidor, você tem que lembrar que tem um meio aqui, né? Tem uma metade. A minha metade aqui vai no 20. Então, exatamente no 20... eu vou posicionar, no meu caso, lá no vértice do ângulo. Lembre-se, o vértice é o encontro das duas semirretas. Então, eu vou posicionar o meu transferidor, o centro do meu transferidor, lá no vértice. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que deslocar o meu transferidor para que ele fique alinhado com uma das semirretas do ângulo. Então, eu decidi que eu quero alinhar com essa semirreta B aqui. Muito bem. Então, alinhando, eu vou ter o número 0 aqui na parte interna do meu ângulo. E aí eu vou ver onde é que vai bater o outro lado. A outra semirreta está batendo aqui no meu transferidor exatamente aqui, que é onde tem o 40 graus. Então, este ângulo aqui, ele mede 40 graus. A gente usa esse instrumento também para fazer o desenho de um ângulo. O exercício pede, desenhe um ângulo de 45 graus, desenhe um ângulo de 60 graus. Você também usa o transferidor para fazer isso. E nós já vamos ver como funciona, tá? Na sequência, nós temos lá os submúltiplos do grau, a explicação sobre os submúltiplos do grau. Bom, existem algumas aberturas
que são tão pequenas, mas tão pequenas, que são menores do que 1 grau. E aí a gente não tem como utilizar 1 grau, 2 graus para expressar isso. Então a gente tem que usar unidades de medida menores do que 1 grau, que a gente chama de submúltiplos do grau, tá? E aí na próxima página, que vocês vão acompanhar junto comigo, na 114 do livro, mostra quais são esses submúltiplos do grau. Olha lá. Aqui está mostrando de forma bem clara, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Mas e se eu quiser representar um valor menor? Então eu posso usar os 60 segundos, porque aí eu tenho um valor menor do que 1 grau. Então 1 minuto equivale a 60 segundos. Então nós temos os graus, os minutos e os segundos. O grau a gente representa assim, os minutos com um risquinho aqui do ladinho, né, como se fosse uma aspas, e os 60 segundos a gente representa o segundo com 2 aspas, por assim dizer, tá? Então nós temos aí as unidades de medida que são menores do que 1 grau. Nós temos aqui alguns exemplos, e ele explica aqui o seguinte, olha só. Eu tenho o número 34,5 graus, só que eu quero essa medida utilizando o submúltiplo do grau, que é o minuto. Então lembrem-se que 1 grau é igual a 60 minutos, como nós vimos anteriormente. Então eu já tenho aqui o 34 no formato de grau. E esse 0,5 que está sobrando aqui, que ele está em graus? Bom, 1 grau, 60 minutos. E meio grau, metade de 1 grau, vai ser metade disso aqui. Metade de 60 é 30 minutos. Então, 34,5 graus é a mesma coisa que 34 graus e 30 minutos. Tá? Então, a gente representa usando os graus e os minutos, os submúltiplos do grau. Tá? Muito bem. A gente tem, inclusive, um outro ângulo desenhado aqui, ó. Vamos aproveitar e fazer a medição desse ângulo para lembrar como é que usa o transferidor? Então, vamos lá. Pega o seu transferidor, vê qual é aonde é a metade do seu transferidor. Você vai colocar a metade do transferidor sobre o vértice do seu ângulo e vai alinhar a reta do seu transferidor aqui com uma das semirretas do ângulo. Eu alinhei aqui embaixo. E eu vou olhar onde é que ele encontra o outro. Ele encontra lá no 30 graus, passa um pouquinho de 30. Então, esse aqui tem aproximadamente 31 graus, esse ângulo. 30 a 31 graus. Legal? Muito bem. Vamos lá. Nós temos aqui uma atividade chamada Desenvolver e Aplicar, mas aí isso vai ficar de parar casa para vocês. Vamos continuar, vamos lá para baixo agora na página 114, em que eu quero mostrar para vocês agora como que a gente faz a construção de um ângulo. Nós vimos como mede o ângulo, agora como a gente constrói o ângulo? Primeira coisa, eu vou fazer uma linha que vai ser uma das semirretas desse ângulo. Pode ser de qualquer tamanho. Então, eu fiz uma das semirretas do meu ângulo. Ele está pedindo para a gente construir um ângulo de 30 graus. Então, eu vou pegar o meu transferidor, vou ver a metade dele lá, vou colocar sobre o vértice, no início dessa minha semirreta, vai ser o meu vértice. Então, eu vou colocar o centro do meu transferidor, vou alinhar o transferidor com aquela semirreta e vou ver onde é que dá 30 graus. 30 graus dá aqui. Vou colocar um pontinho. E aí, eu vou traçar uma reta que vai do vértice até passar lá naquele pontinho que nós desenhamos. Então, nós fizemos aqui a construção de um ângulo de 30 graus. Agora, uma observação importante, gente. Quando nós estamos lidando com um transferidor como este, que é o meu, vocês vão ver que tem numeração na parte interna e na parte externa do transferidor.
Ali onde eu falei para vocês que era 30 graus, também tem 150 graus. Ué, professora, o que eu uso? Depende para o lado que você está desenhando o ângulo ou para que lado está virado o ângulo que você está medindo. Então, se o ângulo que você está medindo, por exemplo, ele está virado para cá, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o ângulo está assim. Então, você vai centralizar o seu ângulo lá no vértice, vai alinhar com uma das semirretas e vai olhar aonde está o zero aqui. O zero está para o lado de fora. Então, eu vou olhar as marcações de fora. Então, aqui deu mais ou menos 35 graus. Agora, se o ângulo for como o meu, que está virado para o outro lado, então eu vou olhar a marcação de dentro, porque o zero começa na parte de dentro. Tá legal? Então, nós temos aí essas duas marcações por conta disso. Vamos fazer a letra B e aí na sequência a professora já passa a tarefa de casa para vocês. Ó. Então, primeiro tem que desenhar um ângulo de 60 graus. Primeiro eu vou fazer uma reta. Aí eu estabeleci que o início dessa semirreta é o vértice, a origem do meu ângulo. Vou colocar o meu transferidor, o centro do meu transferidor na origem e vou marcar lá 60 graus. 60 graus está aqui. Então, vou fazer uma linha que passa no vértice e passa lá naquele pontinho que eu marquei. Então, este aqui é um ângulo de 60 graus. Legal, pessoal? Muito bem. Então, como tarefa de casa, a professora vai pedir para que vocês façam a página 114, tanto desenvolver e aplicar, que vai falar sobre o ângulo de visão ali de alguns animais que vocês vão pesquisar, como também a letra C e a letra D, que é construir o ângulo de 45 e de 90 graus. Até a próxima aula.